Boa noite, hoje vamos tratar sobre a homologação do penhor legal. Nada mais é do que um direito real de garantia. Ela pode ser convencionado pelas partes ou decorrer da expressa previsão legal. O penhor legal ele é constituído independentemente da convenção. Ele se encontra ali previsto nos artigos 1467 a 1472 do Código Civil e também na Lei 6.533 de 78. Essa matéria ela estava regulada ali no CPC de 73 como uma espécie de procedimento cautelar. Mas em virtude assim, da extinção desse processo cautelar autônomo pelo Código do Processo Civil, esse procedimento ele passou a ser tratado no título relativo aos procedimentos especiais. Com a mudança, o Instituto ele confirmará a sua natureza da ação e não de mera medida cautelar. Então, como a ação que é e sempre foi, a homologação do penhor legal, ela visa ali reconhecer uma situação pré-estabelecida em lei, de modo a lhe dar regularidade e eficácia. Cita-se, por exemplo, o penhor de bens do locatário, deixados no imóvel locado em razão de dívida oriunda dos encargos de locação, concedida a medida dos bens do requerido e passam a constituir garantia para em processo posterior serem expropriados se não houver adimplemento voluntário de obrigação. Esse reconhecimento ele pode decorrer de decisão judicial, homologação judicial ou de escritura pública lavrada por notário livre à escolha do credor, que é a homologação extrajudicial. Se alguém nos perguntasse se poderíamos reter ali com um título de garantia um determinado bem, porque a pessoa ela não nos pagou, como por exemplo, consertamos ali um computador, né? E chegou o momento da retirada, quem nos contratou não nos dá ali o dinheiro do serviço. Podemos ficar então com esse bem retido, podemos mantê-lo conosco a título de garantia? O legislador ele previu que em certas circunstâncias bastante pontuais, o credor, quando ele se vira ali ameaçado em relação ao seu crédito, ao recebimento desse crédito, né? Ele poderá reter para si, ele poderá manter consigo por determinado tempo, claro, né? Que não pode ser ali com intuito definitivo, coisas que pertencem ali ao devedor, a pessoa que ela deveria ter pagado, a fim de garantir exatamente o pagamento dessa dívida. Então, a apreensão de garantia, ela tem que atestar regularidade, ela tem que estar dentro da lei, ela tem que seguir todos os trâmites da lei para que ela seja ok, para que ela possa existir, e ela depende da homologação judicial. Legitimidade ativa e passiva. Possui legitimidade ativa para o penhor legal os hospedeiros, estalageiros ou fornecedores de pousada ou alimentos sob bardagens, móveis, joias e dinheiro que seus consumidores ou fregueses tiverem consigo, nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas de consumo que tiverem feito. O dono do prédio rústico ou urbano, sob os bens móveis que o herdeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos respectivos aluguéis ou rendas. Artigo 1467, inciso 1 e 2 do Código Civil. A legitimidade passiva, de consequência, será daquele que estiver na relação jurídica na condição de devedor. Podemos mencionar um exemplo interessante de um indivíduo que se hospeda em uma rede de hotel ou pousada e que ali deixa alguns pertences em seu quarto e também uma dívida com o dono do estabelecimento comercial. Diante disso, o dono do estabelecimento comercial poderá, através da petição inicial, que se encontra fundamentada no artigo 319 e 320, citar o devedor. Nessa citação, será solicitado o pagamento da dívida. As posturas do devedor, nesse caso, será, de início, ele poderá pagar a dívida ou então ficar-se inerte. Em caso de inércia, será julgada a revelia, ou então, em caso de pagamento, será extinto o pedido.
Ou então o indivíduo poderá contestar o pedido feito. A homologação extrajudicial possui 3 vertentes, sendo essas o requerimento. Nessa espécie, o credor irá escolher um notário de sua confiança, que posteriormente irá notificar o devedor no prazo de 5 dias, que terá 2 possibilidades. Primeiro, o pagamento da dívida ou então a impugnação da dívida. É interessante que em caso de apresentação da defesa, será levado a juízo que decidirá a causa. Caso não seja apresentada a defesa, irá o notário homologar o penhor em escritura pública. É interessante que essa homologação extrajudicial ela é trabalhada justamente na hipótese da desjudicialização das causas, ou seja, hipóteses das quais busca-se a celeridade processual e busca-se a resolução dos litígios de forma mais rápida e mais satisfatória. A homologação do penhor legal possui algumas vantagens, dentre as quais gostaria de salientar 3. A segurança jurídica, pois com a homologação do penhor, este será reconhecido e respeitado. E também a execução rápida, ou seja, a busca por uma justiça célere e também a redução de custos, que é a economicidade dos atos processuais.